Olá, eu sou o professor Adabrian, professor de Química, e vamos começar mais uma aula de Química falando sobre cálculo estequiométrico 2. Dessa vez nós vamos falar sobre rendimento, nós iremos falar sobre grau de pureza, reagente limitante e reações sucessivas. Vamos lá falar de rendimento agora. O que seria rendimento? Imagine o seguinte, imagine que se eu tiver que fazer um bolo, tá? No bolo você coloca ovos, coloca açúcar, trigo, tá? Leite. E você vai passar essa massa de bolo para uma forma, certo? Você vai passar para um outro recipiente. Ok. Percebe que parte dessa massa de bolo fica ainda nas paredes da forma? Pois é. Então, houve uma perda de material. Então, rendimento é isso. É calcular a quantidade de matéria e também as perdas nesse processo. Olha um exemplo. A combustão de 36 gramas de carbono grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Qual o rendimento da reação? É uma pergunta direta. Então, olha só. Primeira coisa que nós vamos fazer é seguir os procedimentos. Equacionar e balancear. Em uma reação de combustão, nós temos carbono, que é o combustível, dito na equação, e o carburante é o oxigênio, produzindo aí gás carbônico. Balanceando, a equação já está balanceada. Dois oxigênios em cada lado e um carbono em cada lado. Segundo, retirar as proporções. 1 mol de carbono, 1 de gás oxigênio e 1 de gás carbônico. Agora, entender o que se pede. Olha só, entender a questão. A combustão de 36 gramas de grafite provocou a formação de gás carbônico. Percebe que eu só irei utilizar carbono e gás carbônico. Ok? Beleza. Percebe que ele fornece as informações em grama. Então, vamos logo transformar eles em grama, tá? Eu tenho aqui, 1 mol de carbono. A massa de um carbono é 12. Então, nós temos 12 gramas. Agora, eu tenho aqui, o gás carbônico é formado de carbono e 2 oxigênios. Então, vamos calcular, 12. Temos 2 oxigênios. 2 vezes 16. Então, nós temos aqui um total de... Deixa eu apagar aqui. 44 gramas, tá? Vamos lá. Quando tiver 12 gramas de carbono, eu vou ter que ter 44 gramas de gás carbônico, seguindo a equação. Se eu tiver 36 gramas, está dizendo bem aqui, quando eu tiver 36 de grafite, eu tenho quanto de gás carbônico? Essa relação, a partir da equação, me dá uma amostra de 100%. Sem perda nenhuma. Então, vou fazer a troca aqui, 12 com M. Nós temos... Agora, nós vamos passar o 36 multiplicando 44. Vai ficar assim, tá? Simplifica. Isso me dá um resultado de 132 gramas de gás carbônico. Isso equivale a quantos por cento? 100%, que é que veio do resultado da nossa equação balanceada. Então, quanto equivale 118,8? 132 é 100%. Se eu tiver 118, eu tenho quanto? Vou fazer a troca entre R e 132 e vou passar 118 multiplicando. Tudo isso equivale a 90%, ou seja, nessa equação que produziu 118
0,8, o rendimento é de 90%, a letra E é a alternativa correta. Grau de pureza. O que seria grau de pureza? Se você tem, por exemplo, uma amostra de um minério qualquer, por exemplo, a hematita. A hematita é um minério que você extrai o ferro dela, ok? Digamos que de uma amostra de 100 gramas, você extrai da hematita de ferro 70 gramas. Ou seja, o grau de pureza dela é 70%. Por quê? De 70 gramas, de 100 gramas, eu extraí 70 somente de ferro. Ok? Então, olha um exemplo aqui. A decomposição térmica do carbonato de cálcio se dá de acordo com a equação que dá. Quantas toneladas do óxido de cálcio serão produzidos através da decomposição de 100 toneladas de carbonato de cálcio com 90% de pureza? Então, procedimento: equacionar e balancear. Carbonato de cálcio se decompõe em óxido de cálcio e gás carbônico, ok? Percebe que a equação já se encontra balanceada. 3 oxigênios, 1 mais 2, 3. Um cálcio de cada lado e um carbono também. Agora, segundo procedimento, retirar as proporções. 1 mol de carbonato de cálcio, 1 mol de óxido de cálcio e 1 mol de gás carbônico. Agora vamos entender o que a questão está pedindo. Olha só, quando eu tiver 100 toneladas de carbonato de cálcio, quando eu tiver uma certa quantidade de carbonato de cálcio, quantos de óxido de cálcio, ou seja, quanto de óxido de cálcio? Essas duas relações, ok? Então, eu vou trabalhar com elas. Vamos lá. Agora, já que ele forneceu os valores em gramas, vamos transformar a massa de todos eles de 1 mol em grama. Olha só, a primeira, o carbonato de cálcio ele é feito de carbono, cálcio e 3 oxigênios. 1 cálcio, a massa é 40. Nós já vimos aqui, ó, tá bem aqui em cima, tá? 1 cálcio é 40, 1 carbono é 12 e 3 oxigênios multiplicamos aqui por 3, tá bom? Se você calcular aqui, ó, eu tenho 48 mais 40 mais 12. Tudo isso aqui me dá 100 gramas de carbonato de cálcio. Professor, de onde você tirou esses valores? Aqui da fórmula, tá? Da equação. Vamos lá, continuando nossa brincadeira. Óxido de cálcio, ó. O óxido de cálcio é formado de cálcio, com a massa é 40, e um oxigênio, que a massa é 16. Tudo isso me dá 56 gramas. Agora é isso que eu vou trabalhar, olha lá. Quando eu tiver 100 gramas de carbonato de cálcio, eu tenho 56. Se eu tiver 100 toneladas, eu tenho quanto? Acabou, ok? Esse resultado, ele me dá o equivalente a 100% da minha amostra, tá? Então, nós temos aqui, ó, trocamos a massa por 100, tá? E passo 100 multiplicando 56. Sai 100 com 100, sobra 56 toneladas de óxido de cálcio. De novo, para uma amostra de 100%. O grau de pureza é 90, ou seja, quando eu tiver 90%, eu tenho quanto? Vou fazer a troca, ó, 100 com x, e vou passar 56 multiplicando 90. Esse resultado me dá 50,4 toneladas de óxido de cálcio. De onde eu tirei esse valor, professor? Da equação balanceada, não esqueça disso, tá? Vamos lá. É agente limitante em excesso. Imagine só, você
vai fazer um suco na sua casa, geralmente aquele pacotinho de suco é 50 gramas daquele pacotinho, tá? E lá atrás do pacotinho diz que você tem que colocar para fazer um suco 1 litro de água. Aí você tá com um grupo muito grande em casa, aí não, vou fazer e colocar mais água para render o suco. Percebe que, ó, na receita padrão é 50 gramas para 1 litro de água. Se você colocou 2 litros, quem é que tem excesso? Excesso é a água. Quem é que está limitando isso? O pacotinho de suco. Então, geralmente, quando se fala em reagente limitante de excesso, nas questões ele te dá duas informações, e a partir dessas duas informações você precisa identificar quem está limitando a reação. Por quê? Porque você vai calcular a partir do limitante. Olha um exemplo. 10 gramas de ácido sulfúrico, 10 gramas de ácido sulfúrico são adicionados com 7,4 de hidróxido de cálcio. 7,4 de hidróxido de cálcio. Ele te deu as duas informações. Sabe-se que um dos reagentes está em excesso, após completar a reação, restarão. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é equacionar. A equação é uma reação de neutralização, ácido sulfúrico com hidróxido de cálcio, produzindo aí sulfato de cálcio e água. Professor, se eu não souber a equação, como é que fica? Geralmente nas questões ela fornece a equação, não se estresse com isso. Olha só, a equação já se encontra balanceada, se você fizer aí o cálculo de cálcio em cada lado, tanto no reagente quanto no produto, enxofre, oxigênio e hidrogênio, está tudo correto. Segundo procedimento é retirar as proporções. 1 de ácido, 1 de hidróxido, 1 de sal e 2 de água. Beleza. Entendendo agora a questão. Percebe que ele só está trabalhando aqui com vocês somente ácido sulfúrico e hidróxido de cálcio. Então, vamos trabalhar só com eles. Olha só, se ele está trabalhando em massa, vamos transformar em massa. Quando eu tiver aqui 1 mol de ácido sulfúrico, quanto é 1 mol de ácido sulfúrico? O ácido sulfúrico ele é formado por 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1. Ele é formado por 1 enxofre, cada enxofre vale 32. E 4 oxigênios, cada oxigênio é 16. Ok? Ó, aqui vai dar 2, 32 e aqui 64. 64 mais 34, nós temos aí 98 gramas de ácido sulfúrico. Ok? Vamos lá. Agora aqui, ó, hidróxido de cálcio. Ó, é formado por um cálcio que é 40, 2 oxigênios, ó, multiplica aqui, ó, 2 oxigênios, que cada oxigênio é 16, temos 32, e 2 hidrogênios, ok? Agora somando aqui, ó, temos 74? Sim, então temos 74, ok. Quando eu tiver 98, eu tenho que ter 74. Se ele me deu 7,4 de hidróxido, eu tenho que ter 10 gramas, será? Olha só, aqui na questão ele deu 10 gramas, mas a gente precisa retirar aqui o valor correto. Então, ó, quando eu tiver 7,4, eu tenho que ter quanto? Você vai passar o M para cima multiplicando, tá? E o 7,4 para o outro lado dividindo. Agora você vai passar 98 vezes 7,4. Dá para você simplificar aqui, ó. E temos 9,8 gramas de ácido sulfúrico. Só que foram adicionados quanto? 10 gramas. O que é que na questão está pedindo? Ele quer saber o que sobra. Após completar a reação, o que restará? Ora, se de 10 gramas
eu adicionei, só reagiu 9,8 de ácido sulfúrico, sobra quanto? Para calcular o excesso, é a massa total menos o que reagiu. 10 menos 98, eu tenho 0,2 gramas de ácido sulfúrico. Olha como essa questão ela é bandida. Ela colocou aqui nas alternativas 98, você já ia... 9,8, você já ia marcar a letra A. Sim ou não? Sim, porque você já obteve o resultado, ok? Mas o que ele está perguntando? Após completar a reação, o que restará? Ok? Então, o que restará, o que ainda não foi consumido, é 0,2 gramas de ácido sulfúrico. Ok? Alternativa correta, letra D. Reações sucessivas. Olha só, em reações sucessivas, basicamente, você vai ter várias equações, etapas de equações, e a partir dessas etapas você vai determinar as substâncias envolvidas. Olha só, o etino, também conhecido como acetileno, é um alcino muito importante na química. Esse composto possui várias aplicações, dentre elas o uso como gás de maçarico, o oxiacetilênico, cuja chama azul atinge temperaturas em torno de 300 Celsius. A produção industrial do gás do etino está representada abaixo em 3 etapas, conforme as equações balanceadas. Então a equação já está balanceada para você. Considere as etapas citadas, admitido o rendimento de cada etapa de obtenção do gás etino por método é de 80%. Então, a massa do carbonato de cálcio, vamos sublinhar aqui, carbonato de cálcio, necessário para produzir 7,4 de etino. Então, percebe que você quer determinar o etino, ok? A partir do carbonato de cálcio. Percebe que nesse processo ocorre uma reação em cadeia aí, por etapa. Então, o que você vai fazer? Você vai somar aqui essas equações, tá bom? Quem for igual e tiver em lados diferentes, sai da equação. Aqui, eu vou cortar. Sobra quem? Sobra, posso cortar esse aqui com esse aqui. Agora sim. Sobra alguém? Não. Então, beleza. Vai sobrar isso aqui, Eu tenho carbonato de cálcio mais 3 carbono grafite, produzindo mais 2 águas, produzindo gás carbônico, hidróxido de cálcio, monóxido e etino. Agora sim, equação escrita e balanceada. O que ele está dizendo aqui? Vamos retirar as proporções. Na proporção é quem? Somente carbonato e etino. Beleza, retirou as proporções. Nós já vimos que a massa de carbonato, é só calcular pela massa, é 100 gramas. Não é isso? É 100 gramas. E a massa do etino, um carbono é 12. Certo? Como nós temos 2 carbonos, temos 24. 24 mais 2, 26. Então, tá aí. Quando eu tiver 100 gramas, eu tenho que ter 26. Se eu tiver 7,4, eu tenho quanto de carbonato de cálcio? Agora você faz a troca, tá? 26 pela massa, temos aqui, multiplicando o 100 vezes 7,4 dá 28,4. Ok? Isso equivale a quantos por cento? A uma amostra de 100%. Então, se eu tiver 28,4 igual a 100%, com o método utilizado, que é 80%, eu tenho quanto? Você vai multiplicar cruzado de novo. Nós temos aqui, 22,7 gramas de carbonato de cálcio. Olha só. Então, pessoal, aqui nós finalizamos a nossa aula de cálculo estequiométrico. Eu espero que vocês tenham curtido.
É uma aula bastante demorada, mas por favor, dá aquele like, curte a nossa página, nosso canal no YouTube, compartilha para fortalecer. Até a próxima.